vamos aí estudar a segunda parte, né, de função quadrática. Nós começamos fazendo a parte de revisão, né, utilizando a fórmula de Bhaskara, da equação segundo grau, como que funciona a equação, né? Então a gente vai revisou essa parte de equações, né, pra gente, que é uma ferramenta que nós precisamos utilizar, né, na função quadrática. Então nesse vídeo a gente vai estudar o gráfico da função, construir o gráfico, ver como que ela se comporta no plano, qual é a característica da função no plano. Por quê? Cada função tem um gráfico específico, característico, né? Então só pelo gráfico você identifica de qual função que a gente está trabalhando. Na função do primeiro grau nós vimos que o gráfico é uma reta, né? E vamos ver como que seria o gráfico da função quadrática. Então segue o PowerPoint. Só relembrando aqui a definição, né? Que função quadrática ou função do segundo grau, tanto faz, é qualquer função de R em R desse formato aqui, ó. Fx tem que ser igual a ax² mais bx mais c. Então qualquer função que tem esse formato tem um monômio elevado ao segundo grau, né? No caso a incógnita elevada ao quadrado, é uma função do segundo grau. Em que o a, b, c são números reais, né? São coeficientes, e o a tem que ser diferente de zero. Se o a for igual a zero, né, nós voltamos para a função do primeiro grau, que não é o caso. Então, os exemplos aqui, só para relembrar, né, como que é o formato da função do segundo grau, né? Tem aqui esse formato, f de x é igual a 2x² mais 3x mais 5, em que o a, o b e o c são os termos, né, respectivos, né? O a vale 2, o b vale 3, o que está preso ao x, e o c é o termo dependente. Aqui, ó, nessa última aqui, ó, f de x é igual a menos 4x, é uma função do segundo grau. O a vale menos 4, o b é 0 e o c é 0, que é esses termos que nós não temos, beleza? Então, vamos partir direto, né, para a análise gráfica, como que seria o gráfico dessa função. Eu vou mudar aqui o formato, só para a gente trabalhar com GeoGebra aqui, né, que vai ser importante. Então, ó, o exemplo do gráfico da função quadrática, né? Vou pegar um exemplo, né, dessa função aqui, f de x é igual a x² mais 2x. A gente vai montar o gráfico dessa função. Lembra quando a gente monta o gráfico de uma função? A gente constrói uma tabela de valores, atribui valores a x, encontra os de y, marca os pontos no gráfico, né, e traça uma linha unindo todos esses pontos. Aí você define como que é o gráfico dessa função. Como é uma função do segundo grau, né, a função do primeiro grau a gente usava 2 pontos, porque a função é uma reta. Então, porque a distância, né, a menor distância entre 2 pontos é uma reta, então bastava 2 pontos que eu traçava a reta da função do primeiro grau. No caso da função do segundo grau, que é uma curva, né, nós chamamos de parábola, vocês vão perceber, a gente precisa de mais pontos. Então eu vou escolher uma tabela aqui com 5 pontinhos padrões. Eu posso utilizar isso aqui para muitas funções, né? De menos 2 ao 2. O que a gente vai fazer? Tá vendo? X e y. Eu chamei os valores de x, né? Atribuí valores a x e quero encontrar quanto que vale os de y de acordo com uma função. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse valor de x, no lugar de x aqui na função, ó, no lugar de x eu vou substituir por menos 2 e fazer a conta. E eu vou encontrar o valor de y. Então deixa eu apagar aqui para a gente continuar, né? Tá aparecendo no gráfico aí. Então, ó, isso aí. Então, ó, vou fazer o que? F de menos 2. No lugar do x, vou escrever menos 2. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 ao quadrado mais 2 que multiplica menos 2. Lembra sempre que o número é negativo, coloca entre parênteses. Resolvendo, vai ficar aqui. Menos 2 ao quadrado é 4. Esse mais vezes esse menos dá menos. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 vai ficar 0. Então, quando o x é menos 2, o y é menos 0. Então, vou lá marcar esse ponto no plano.
né? Marcar esse ponto no plano. Qual o ponto que é? Menos 2 e 0. Então esse ponto vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui. Beleza? Menos 2 e 0. Vamos para o próximo ponto? X é menos 1. Então vou fazer f de menos 1. Então no lugar de x eu vou escrever menos 1. Então vai ficar menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1. Tá vendo? No lugar do x coloco menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Esse menos vezes esse mais, né? Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 1 menos 2, menos 1. Então o outro ponto é menos 1, menos 1. Vou lá no plano, vou marcar esse ponto menos 1, menos 1. Então, ponto menos 1 de x, menos 1 de y, vai ficar aqui. Vai ficar aqui esse ponto. Beleza? Tá acompanhando? Segue aí o esquema. Agora eu vou fazer f de 0. Onde tem x eu vou colocar 0. 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0. 0 mais 0 é 0. Então, quando o x é 0, o y é 0, vou marcar o ponto aqui no 0 e 0, na origem do sistema. Tá vendo? Os 3 pontos, respectivamente. Menos 2 e 0, menos 1 e 1, menos 1 e 0 e 0. Show? Agora eu vou fazer com 1. f de 1. 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2. 1 mais 2, 3. Então, quando o x é 1, o y vale 3. Então, vou marcar esse ponto lá no gráfico. 1 e 3. 1 de x, 3 de y. Então, vai ficar aqui esse ponto D. Por último, f de 2. Perdão, ficou um pouco embaixo aqui, mas dá para ver. Vai ficar 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. E quando x é 2, o y é 8. Então, 2 de x, 8 de y. Tá certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai unir esses pontos aqui. Se eu passar uma linha unindo esses pontos, olha como é que vai ficar. Deixa eu alternar aqui que eu já tenho... Tem um salvo aqui a função, né? Esse ponto F aqui foi de um clique, né? Então nós temos aqui, ó, a união dos pontos, formamos uma curva, nós chamamos de parábola. Então toda função do segundo grau vai formar uma parábola parecida com essa aqui, em vários pontos do plano. Observe, se nós fizéssemos aqui o x menos 3, a gente encontraria o y 3, que é justamente esse ponto aqui. Deixa eu marcar esse ponto aqui. Menos 3 e 3 aqui. Ó. Esse ponto F aqui será menos 3 e 3. Então, quanto mais valores de x você procurar, melhor planificada será, né, a sua função. Melhor visualização que tem. Nós começamos do menos 2 e fomos até o 2, tá vendo? Pegamos só essa parte do gráfico aqui. Só essa parte. Deixa eu pegar a ferramenta de escrita aqui. Pegamos só uma parte do gráfico, tá vendo? Nós escolhemos do menos 2 até o 2. Então a gente pega só esse retrato aqui, essa faixa, né, do gráfico, né? Quanto mais valores você buscar, né, atribuir para o x, mais fiel será o seu gráfico. Beleza? Então essa é o gráfico da função x ao quadrado mais 2x. Deixa eu grifar aqui. X ao quadrado mais 2x. A gente vai fazer mais um exemplo, né, para a gente treinar aqui, beleza? No segundo exemplo aí, já zeramos aí o nosso gráfico, né? Limpamos aí. Vamos fazer o segundo exemplo. No segundo exemplo, a função
é menos x ao quadrado mais 1. Né? Menos x ao quadrado mais 1. Vou fazer o mesmo esquema. Vou atribuir valores a x e encontrar os de y. Monto a tabela de valores. Peguei o mesmo grupo de valores. Você pode utilizar isso na maioria dos exercícios. Vai estar tudo certinho, né? E vou substituir esses valores aqui na função e encontrar os valores de y, marcar os pontos e traçar a linha formando a sua parábola, certo? Então vamos lá, vou fazer aqui f de menos 2. No lugar de x, vou escrever menos 2, tá vendo? Sempre que o número é negativo, coloque entre parênteses. Então vai ficar menos o menos 2. Menos o menos 2, né? Esse menos aqui é o de fora, o menos 2 é o de dentro, que é o do número, coloquei entre parênteses, mais 1. Menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, com o menos de fora vai ficar menos 4. Então vai ficar menos 4 mais 1, menos 4 mais 1 vai ser menos 3. Então nós temos o primeiro ponto, menos 2, menos 3. Vou lá no nosso plano, vou marcar esse ponto, menos 2 de x, menos 3 de y. Então tá aqui, ó. Oi, cadê o ponto? Ponto. Menos 2, menos 3. Então o ponto A é esse ponto aqui, menos 2, menos 3. Está acompanhando aí? Vamos lá. Menos 1. F de menos 1. Menos 1 ao quadrado. Tá vendo? O menos que é do x, o menos 1 que é do próprio número elevado ao quadrado, mais 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo. Com o menos de fora fica menos 1. Então fica menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 é igual a 0. Então o ponto aqui, menos 1 e 0. Vou marcar o ponto menos 1 e 0. Vai ficar aqui em cima do eixo, né? Menos 1 de x e 0 de y. Vai ficar justamente aqui no ponto B. Segue o fluxo. F de 0 agora. Vai ficar menos 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado é 0. Esse menos indiferente vai dar 0 do mesmo jeito. Mais 1. Então 0 mais 1 vai dar 1. Então quando x é 0, o y é 1. Vou marcar esse ponto no plano. x0, y1. Tá vendo como é que está se formando aqui a nossa parábola? Ó? Né? Segue aí. Quando x é 1, f de 1. Menos 1 ao quadrado mais 1. Preciso colocar parênteses, né? Porque o número é positivo. Esse menos é o menos da função. Mais 1. 1 ao quadrado é 1. Com esse menos vai ficar menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, quando x é 1, o y é 0. Então, vai ficar aqui também no eixo, né? Aqui. Então, ó. 1 de x, 0 de y. É o ponto D. Isso. É o ponto D. Parece que vai ficar assim, né? Ó. Segue descendo aqui. Cadê a caneta? Provavelmente vai ser isso aqui, ó. Provavelmente vai ser mais ou menos isso aqui. Tá vendo? Acredito que seja isso. Mas vamos marcar os outros pontos para ver como se comporta aí. Então vamos lá. Fazendo por último, o 2, f de 2, vai ficar menos 2 ao quadrado mais 1. O 2 ao quadrado é 4, com esse menos fica menos 4 mais 1. Então, f de 2 é igual a menos 3. Então, 2 de x e menos 3 de y. Então, é isso mesmo que a gente estava prevendo. Se nós aqui, né, unirmos esses pontos, a gente vai encontrar essa seguinte parábola. Observe aqui, né, que ela tende para o infinito nos dois extremos. Só que essa aqui ficou com a voltada para baixo, né? A gente chama a concavidade voltada para baixo. Olha, interessante.
certo? Então, você pode ter duas opções, ou com a concavidade voltada para cima, ou a concavidade voltada para baixo. Vou mostrar os dois exemplos aqui. Então, chegamos aí em dois tipos de gráficos, né? Acompanha aí comigo. Chegamos em dois tipos de gráfico, né? O primeiro gráfico do primeiro exemplo, né, ficou assim, né, com a parábola voltada para cima, e o do segundo exemplo ficou com a parábola voltada para baixo. Tá vendo? A abertura voltada para baixo. Beleza. O que define, né, a parábola voltada para cima ou a parábola voltada para baixo, né? O que define isso? Justamente o coeficiente A. Olha aqui, qual é o valor do coeficiente A aqui? O coeficiente A aqui vale 1, né? Deixa eu escrever aqui 1. Quando se não tem aqui, significa que vale 1. E quanto que vale o coeficiente A aqui? Vale menos 1. Então, se o coeficiente A é positivo, né, a parábola sempre vai estar voltada para cima. Se o A está positivo, a parábola vai ser voltada para cima. Então, se o A é maior que 0, a parábola terá a concavidade dela, né, a abertura dela aqui voltada para cima, não é isso? Um pote que pode ser cheio de água. E quando o A está negativo, a parábola estará voltada para baixo. Não questão de 1 e menos 1, aqui foi por coincidência, né? Mas se a parábola for um número negativo, menos 10, menos 15, não importa o número que for. Se for negativo, a parábola vai ser voltada para baixo. Beleza? E outro detalhe também, que só pelos coeficientes dá para a gente perceber qual é o valor do coeficiente C, nesse caso da primeira parábola aqui. Coeficiente C aqui. Ó, o A vale 1, o B vale 2, né? Aqui, ó, o B vale 2. E quanto que vale o C? O C nesse caso aqui é 0. Olha onde que o gráfico cortou o eixo Y, né? Aqui é o eixo X, não é isso? E aqui é o eixo Y. Onde que o gráfico cortou o eixo Y? Justamente aonde? No 0. Ó, vou marcar aqui de outra cor para ficar bem destacado. Então, o gráfico cortou o eixo Y aqui aonde? No 0, que é justamente no eixo C. Deixa eu marcar melhor isso aqui. Cortou aqui, né, no 0, nesse ponto, né? Então, dois detalhes importantes. O A define a concavidade da parábola. Se o A é maior que 0, a concavidade voltada para cima. Se o A é menor que 0, a concavidade voltada para baixo. E o C, né, o coeficiente C, define aonde que a função corta o eixo Y, né? Então vamos aqui no outro exemplo, no de cá. Qual é o valor de C aqui nesse caso? O C vale 1, tá vendo? O A é menos 1, o B não tem, é 0, e o C vale 1. Aonde que a parábola cortou o eixo Y, né? Aqui é o eixo X e o eixo Y, né? Onde que cortou aqui? A parábola cortou o eixo Y no 1. Então aqui, ó, justamente nesse ponto aqui, né? Então cortou o eixo Y aqui no 1. Então ele corta o eixo Y sempre no coeficiente C. Beleza? Então são informações de gráficos que são bem fáceis de resolver. Então nós vamos deixar algumas atividades aqui, alguns gráficos para vocês treinarem como fazer esses gráficos, né? Utiliza o mesmo exemplo que eu dei no vídeo, utiliza a tabela de valores, os valores específicos, né, de menos 2 a 2, encontra os valores de y, marca no plano, né, e traça unindo os pontos, né? Você vai traçar a parábola. Lógico que vai ser um esboço, né? Não vai ser nada milimetrado, essas coisas. Eu vou deixar também umas malhas para você fazer esses gráficos, né? Deixar as malhas prontas, em vez de você desenhar no caderno, já ter
as malhazinhas, igual eu fiz aqui no programa, né? O eixo Y e o X já numerado, você só ir marcando para facilitar. Show? Até o próximo vídeo.